Não sei você, mas eu estou com muita saudade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e pretendo matar um pouco dessa saudade acompanhando os Jogos Paralímpicos, que começam dia 7 de setembro. Foi muito bom, mas é claro, poderia ter sido melhor. Que erros cometemos e o que aprendemos com eles? E quais são as perspectivas em relação às Paralimpíadas? O Expressão Nacional faz um balanço do maior evento esportivo do mundo e se prepara para a sua sequência com os atletas paralímpicos. Para debater esses temas, a gente recebe o deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Esporte da Câmara e ex-atleta olímpico, campeão mundial de judô. O deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, ex-juiz da FIFA, doutor em Educação Física e relator da subcomissão do Plano Nacional do Esporte. Recebemos ainda a jornalista e para-atleta Carla Maia, que cobriu os Jogos de Londres e participou do Parapan de 2007. E o almirante Paulo Zúcaro, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Infelizmente e excepcionalmente, você não pode participar desse programa como costumeiramente ocorre, que esse programa hoje é gravado. Mas agradecemos muito o seu empenho em participar e agradeço muitíssimo a participação de todos os convidados. Um prazer enorme tê-los aqui para um tema que é muito bom, ainda tratamos com muito carinho, né, deputado João Derli? Eu vou começar pelo senhor, que tem experiência de um atleta olímpico. A gente viu que Olimpíada no nosso país é um momento de colheita, né, já de alguns resultados, de um trabalho de preparação de atletas, de conscientização para o esporte, mas acho que o exemplo da Grã-Bretanha mostra que talvez a melhor colheita venha no ciclo olímpico seguinte, não é, deputado? Bom, é o que esperamos. O que precisa ser feito para a gente ter o mesmo resultado da Grã-Bretanha? Bom, a gente tem algumas mazelas, né, referente à política de esporte. É uma política jovem, né, mas nós estamos aprendendo muito ainda e temos muito a que desenvolver. Mas esse seria um grande legado e uma das coisas que justificaria um grande evento no nosso país, né, com os problemas sociais que nós temos. E até o Rio de Janeiro e o Brasil recebeu os Jogos Olímpicos por ter desigualdades sociais, e o Comitê Olímpico Internacional acha que através dos Jogos Olímpicos fomente questões de desenvolvimento, de infraestrutura, né, do país, para que atraia negócios e que possa fortalecer a cultura esportiva no país. Então, eu acho que isso seria um grande legado para nós, se realmente consolidar aí a política esportiva e a gente possa ajudar no desenvolvimento do esporte brasileiro. O senhor teme que esse grande legado do ponto de vista do turismo, da atividade econômica, da exposição do país acabe se sobrepondo ao legado que precisa acontecer do ponto de vista da conscientização para o uso do esporte, da fixação, né, dos atletas no esporte, que infelizmente a saída dos atletas do esporte ainda é muito grande no nosso país? É que nós enfrentamos agora, às vésperas dos Jogos Olímpicos, diversos problemas, principalmente políticos. Sim. E eu acho que isso acabou prejudicando para que a gente tivesse realmente consolidado como questões isenção do IPI, né, que é uma lei extremamente importante e que deixou de vigorar o ano passado. Uhum. Né, no final do ano passado, nós tentamos fazer com que ela pudesse estar continuando agora no ano... para equipamentos. Para aquisição de equipamentos esportivos. Né? Eu tenho até aqui um comparativo das modalidades esportivas que seriam beneficiadas através, né, da lei de isenção de IPI, como, por exemplo, nós temos aqui 23, eu numerei 23 modalidades esportivas, né, como atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, esgrima em cadeiras de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro esportivo, triatlo, vela, voleibol, sentado, hipismo, tênis de cadeira de rodas e tiro com arco. São
diversas Perfeito. modalidades olímpicas e paralímpicas que teriam necessidade dessa isenção. A gente volta a esse tema então, deputado João Derli, que eu acho que é importante, que é como a política de esporte acaba sendo transversal, lidando com questões, por exemplo, de tributação. Mas eu vou para o deputado Evandro Romão, porque talvez uma tentativa de criar uma política estruturada esteja justamente num plano nacional do desporto, que o senhor é relator de um anteprojeto. E aí me chama a atenção que tem que partir da Câmara essa iniciativa, porque os planos nacionais, exemplo do Plano Nacional de Educação, um plano decenal, né, uma política pública de longo prazo, de 10 anos, em geral parte do Executivo. Quem está tomando essa iniciativa é a Câmara na elaboração do anteprojeto. Não é até constrangedor essa demora para a gente ter uma iniciativa desse jeito, deputado Evandro Romão? Olha, Lincoln, eu diria que primeiramente é um privilégio ter a oportunidade de nós estarmos trabalhando em cima de algo tão importante e em um momento tão importante como esse no país, que é a questão das Olimpíadas, como nós acabamos agora aqui de vivenciar e estamos indo para as Paralimpíadas. O que ocorre em relação ao plano, ele sempre será de ofício, de origem do Executivo. Uhum. O que está havendo no momento agora é um bom entendimento entre o Ministério, principalmente, né, eu falo deste momento agora, com a vinda do ministro Pisciani, né, que é um membro da casa, que é um membro da casa, que tem todo o entendimento. Mas nós já tivemos em outros momentos também lá, e não quero aqui em nenhum momento atacar ninguém, mas o diálogo melhorou muito em relação à questão do Plano Nacional do Desporto com a entrada do ministro Pisciani lá. De tanto que nós estamos conversando fortemente hoje com o Pedro Souto Maior, que é um dos responsáveis, juntamente com o Fábio Machado, que são dois jovens que têm realmente um entendimento grande em relação ao que querem, né? Então isso está tornando cada vez mais fácil o trabalho. O que eu diria em relação ao plano, nós vamos levar uma contribuição, discutindo junto com o Ministério essa ação, porque o Ministério está usando de uma inteligência muito grande, porque lá no final, se este plano for construído junto, ele terá uma facilidade maior da aprovação aqui, até porque passou pelo João Derli, passou pelo Evandro Romão, passou pelo Darley, pelo Delei, você passou por vários, e todos se sentiram parte nesta construção, e tirando e eliminando o que não tem. Então, o Plano Nacional hoje ele tem um cunho forte. Entendemos o legado forte que as Olimpíadas deixou, principalmente na questão da estrutura, da organização, nós temos que elogiar bastante essa situação. Nós tínhamos uma planificação de ficar aí entre os 10 principais, mas faltou muito pouco, ficamos em 13º. E vale lembrar que os 10 primeiros não mudam já há muito tempo, né? Justamente, mas nós estamos a caminho disso. Então, está claro, pelo menos para mim, como relator do Plano Nacional do Desporto, que hoje a grande dificuldade não é mais recurso, e eu falo isso, eu tenho como mostrar em números por estar debruçado sobre este projeto, não é mais uma questão de recurso, e sim uma planificação e uma organização de o que queremos. Ou seja, nós temos que começar um trabalho. Não ficou, ao meu ver ainda, o grande legado, que é o legado da massificação do esporte escolar, na escola. Hoje há uma confusão muito grande entre o que é esporte educacional, que tem todo um cunho social, que é importante, mas que dali você tira e faz um trabalho forte para o esporte escolar, que você já faz um direcionamento, respeitando todas as etapas de crescimento, desenvolvimento, maturação de uma criança, para que você possa realmente extrair e depois conduzir. Eu sempre falo, conversa até com o bicampeão mundial, que é o deputado João Derli, no judô, que eu gosto sempre de falar, porque eu falo que a força do ídolo é uma força espetacular, nos une e torna sempre espelho. Mas atleta, e o João Derli, eu conversando com ele, aos 7 anos você começou, né, João Derli? Aos 7 anos começou. Então, foi ser campeão aos 23. Estou errado? É isso aí. Então, nas conversas nós tivemos. O que eu quero dizer com isso? Que atleta é algo que você planta numa década e você colhe em outra. Não adianta você achar que... Nós temos outras provas aí de outros atletas que nós já tivemos como resultado até agora na Olimpíada, que atletas que começaram 15 anos trabalhando e que tiveram o resultado agora. Então, não adianta, se nós não deixarmos o legado do esporte escolar, rompendo algumas barreiras dentro da academia, voltada para a questão esportiva, do lado acadêmico, de alguns conservadorismos que ainda existem, repito, respeitando todas as fases do crescimento, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, conforme todos esses entendimentos, nós temos condições de avançar muito mais.
mas ficando no esporte educacional e depois conduzindo esses atletas para o esporte escolar. Perfeito. Bom, vamos ouvir agora a experiência de alguém que esteve dentro de um jogo, né, do Pan-Americano 2007, mas também tem um olhar atento de uma jornalista, porque cobre esse assunto, a Carla Maia, que é mesatenista, né? Você quem tem não conhece, né? Quem joga tênis de mesa é mesatenista. Tem uma tetraplegia e está aí, continua no desporto e atenta para políticas públicas e também para o desempenho dos nossos atletas, né? Eu costumo dizer que enquanto eu aguentar levar os dois, eu vou levando, né? Eu acho que no esporte paralímpico ele tem um diferencial em relação ao esporte olímpico, porque além de se procurar talentos nas escolares, e até o Comitê Paralímpico faz um trabalho muito bacana, que se chama Paralimpíadas Escolares, onde ele consegue detectar esses atletas, assim, esses talentos na infância, como foi o caso do Alan Fonteles, que hoje é o nosso um grande nome do atletismo, ganhou do Oscar Pistorius lá em Londres, em 2008. E hoje aí provavelmente pode vir uma medalha de ouro aí nos 200 metros. Uma grande expectativa em torno dele. Tá todo mundo querendo, de olho nele, né? Mas também no esporte paralímpico também vem aquelas pessoas adultas, né? Que vêm que adquirem uma deficiência ao longo da vida. É muito inclusivo o esporte paralímpico, né? E aí o esporte ele acaba entrando na vida de um jovem adulto, assim, por meio da reabilitação. Um hospital que ensina uma modalidade para ele que ele pode desenvolver ali e acaba virando. Então tem esses dois focos, assim, né? E que é uma característica do esporte paralímpico. Agora, a gente costuma ir bem melhor no quadro de medalhas no esporte paralímpico do que no esporte olímpico. Significa que a gente está bem, por exemplo, nessa política pública ou é mais resultado do esforço pessoal dos atletas? Todo mundo sempre pergunta isso, né? É incrível, assim, os atletas paralímpicos detestam responder essa pergunta, porque eles são grandes admiradores dos atletas olímpicos e morrem de medo de ficar chato, porque eles são fãs, né, dos atletas olímpicos. Mas realmente tem esse resultado mais expressivo. Eu acho que aí tem as duas coisas. Você lembra como a gente ficou em Londres? Sim, nós ficamos em 7º lugar. O esporte paralímpico vem crescendo muito. Sim. A gente, em Pequim, nós ficamos em 9º, em Londres nós ficamos em 7º e agora para o Rio de Janeiro a meta do comitê é o 5º lugar, que é uma meta bem ousada. Você tem que ultrapassar a Austrália e Estados Unidos, que são grandes potências. A Austrália, que diga-se de passagem, é o país com o maior número de medalhas per capita, né? Um país que tem a relação medalhas-população mais importante entre todas as nações, tanto no esporte olímpico como paralímpico, né? Eu acho que tem duas coisas aí que diferenciam no esporte paralímpico. A questão da própria garra do atleta em si. Não estou falando que o atleta olímpico não tem, mas essa questão de viver com uma deficiência e de ter que se mostrar na sociedade como uma pessoa que produz, ativa, é uma superação muito grande para a pessoa que tem uma deficiência. E ele, como atleta, quer mostrar que ele dá conta, que ele é capaz e que ele tem alta performance. Então, eu acho que é uma coisa que vem de dentro muito forte, de querer mostrar que ele não é um coitadinho. Para uma sociedade que ainda tem um pouco de preconceito. E também acredito que as políticas públicas estão bacanas, assim, o Comitê Paralímpico, ele abraça um pouco as confederações, eles fazem os planejamentos juntos, a prestação de conta é muito, muito, muito forte, existe um planejamento de campeonatos que foi melhorando, então se o atleta está sempre em competição, que é uma coisa muito importante para que ele aumente seu desempenho e avalie como é que ele está. Então, acho que essas duas coisas aí unidas se transformam em medalhas. Eu espero que com a torcida aqui no Brasil aumentem ainda mais, porque eu sou uma grande torcedora de todo mundo. Eu estou me animando, principalmente para ir para a abertura, mas vamos lá. Cuidado, vai atrás de ingresso, já está acabando, já passou a barreira de 1 milhão, viu? Pois é. Eu vou passar a palavra agora para o almirante Paulo Zúcaro, que é o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, e sem dúvida nenhuma, um dos frissons dessa Olimpíada foi a continência na hora que a nossa bandeira subia, né, quando ganhamos aí as nossas medalhas de ouro. Apesar desse frisson, eu gostaria inclusive que o senhor falasse disso, almirante Zúcaro. É um projeto bem mais antigo, né? Muita gente só tomou conhecimento nessa Olimpíada, mas é uma política pública que vem se estruturando. Então conta um pouquinho para a gente da história desse programa. É verdade, é um programa que teve seu início em 2008, então já estamos aí com 8 anos de duração nesse grande projeto. No seu início, o programa tinha uma primeira meta, era
o seguinte: nós estávamos para receber os 5º Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro em 2011. E nós fizemos um projeto para que o Brasil se saísse bem, né, para que o Brasil recebesse bem esse grande evento esportivo. Realmente é um evento marcante no desporto militar em nível mundial. Então esse era o primeiro objetivo, sair-se bem nos 5º Jogos Mundiais Militares. E realmente nos saímos muitíssimo bem, alcançamos o primeiro lugar no quadro geral de medalhas dessa competição, que é uma competição de alto nível. Sim. Já É de lá, por exemplo, que vem o pentatlo moderno, né? Exatamente. O pentatlo moderno, vem muitas modalidades olímpicas. Tiro, praticamente todas as modalidades olímpicas têm a sua versão no ambiente desportivo militar mundial. O Conselho Internacional do Esporte Militar é um organismo internacional muito importante, ele é considerado o 3º em relevância em âmbito mundial, só fica atrás do COI e da própria FIFA, e as competições são disputadas em altíssimo nível. Existem outros países que também têm programas de alto rendimento baseado nas Forças Armadas e que são muito bem sucedidos. O nosso programa, inclusive, se inspira um pouco nesses programas. Se inspira. Eu colocaria como nossas principais fontes de inspiração a Alemanha, a França e a Itália, todas potências olímpicas. Chegamos então aos 5º Jogos Mundiais Militares, nos saímos muito bem, como havia mencionado, mas desde o início do programa nós tínhamos a perfeita noção de que ele poderia representar uma contribuição marcante para o esforço olímpico nacional. A gente sabia que todo esse trabalho também poderia se converter em êxitos para o esporte olímpico de uma forma geral. Tanto que, passados os 5º Jogos Mundiais Militares, nós prosseguimos com o programa, nós ampliamos o programa, aperfeiçoamos o programa, chegamos então a Londres 2012 e já houve uma contribuição considerável do desporto militar, porque em Londres nós tivemos 51 atletas militares, e esses atletas militares conquistaram 5 medalhas para o Brasil. O tempo prossegue, o programa prossegue, chegamos a 2015 com 2 grandes eventos, tanto os Jogos Pan-Americanos de Toronto, quanto os próprios 6º Jogos Mundiais Militares da Coreia, onde, mais uma vez, a participação dos nossos atletas foi bastante digna. Nos 6º Jogos Mundiais Militares, nós ficamos em 2º lugar no quadro de medalhas e tivemos também uma contribuição muito relevante para as vitórias brasileiras no Pan-Americano. Chegamos então agora... Uma curiosidade, abrange também esporte paralímpico esse programa? Não, nós temos um outro programa, que é o programa João do Pulo. Esse programa, o programa de atletas de alto rendimento, ele não abarca o esporte paralímpico. Nós temos, então, o programa João do Pulo, que ainda está em sua fase exploratória, embrionária, fase piloto. Esse programa, ele visa fundamentalmente trazer para o nosso ambiente de volta aqueles militares que foram vitimados por conta de algum acidente, seja em serviço ou seja fora do serviço, ou alguém que tenha tido alguma enfermidade que tenha resultado em algum tipo de deficiência. Lembrando que a gente não pode incorporar cidadãos que não estejam na sua plenitude física. Sim. E, portanto, os militares que adquirem algum tipo de necessidade especial são apoiados por esse programa. Esse programa, então, como falava, ele não tem um propósito inicial de ser um grande contribuinte para o esforço paralímpico, mas nós vemos que esse programa, sendo devidamente ampliado, de forma a apoiar o desporto paralímpico como um todo, não mediante a incorporação dos atletas, mas com o apoio das nossas comissões desportivas militares, das nossas instalações, de tudo isso que a gente está aprendendo com esse programa piloto, a gente imagina que no futuro também possa dar uma contribuição relevante no segmento do paradesporto. E me parece, e aí eu passo a bola
para o deputado João Derli, inclusive dizendo para todos os participantes que, assim, como temos 3 atletas e um militar, a disciplina imperou aqui no primeiro bloco, mas pode ter mais interação também entre os convidados. Eu tava querendo dar os um atletas espetáculo, muito mas disciplinados eu aqui. também, Eu passo a palavra para o deputado João Derli, lembrando que o programa militar acabou trazendo foi uma democratização de bons espaços, né, que são os espaços militares, mais até do que o soldo que os atletas passaram a receber, que me parece que nem era o mais substancial, porque vários têm patrocínios, mas o acesso a várias desses espaços públicos. Democratizar espaços públicos para a prática do desporto, bons espaços, né, não aquela quadra furada, me parece ser um grande desafio para a gente melhorar essa dinâmica do esporte no Brasil, não é, deputado? Bom, vou iniciar pela parte das Forças Armadas, né? Eu quase que entrei eu estava fazendo os exames para entrar, né, no programa em 2010, 2009, desculpa. E eu tinha algumas lesões e acabei não entrando no programa. Mas ele sim, apesar de não ser um alto valor para que possa manter os atletas já de alto rendimento, mas aqueles que estão chegando é uma ajuda fundamental, porque é importantíssima. certa, né? Ao contrário do patrocínio, né? É verdade, é uma coisa certa e claro que a estruturação, né? Se a gente pegar lá a Exefex lá no Rio de Janeiro, eu conheci há muitos anos atrás e hoje a estrutura que tem lá é invejável, né? Então dá as condições aos atletas de poder ter um local de treinamento é extremamente importante, né? Então, a gente olha que do quadro de medalhas do Brasil, 68% dos atletas estão nas Forças Armadas. Então, demonstra, né, que há sim um apoio e é uma condição para que os atletas possam estar em competitividade com os atletas estrangeiros. E também acho que vale salientar, né, o papel também que tem feito as Forças Armadas na questão das crianças, desenvolvimento através do Forças, né, no esporte, né? E isso fomenta as crianças, dá oportunidade da iniciação esportiva, de vivenciar os locais, né, os espaços militares, tem lanche, então dá uma condição muito grande aí as crianças a ter o contato com alguma modalidade esportiva, crianças que não teriam talvez oportunidade pelo grande déficit que nós temos de estruturação no nosso país nas escolas públicas, né? Então, 38% das escolas públicas possuem quadra esportiva. 38% só. Quase um terço apenas. Se a gente pegar aí o norte, o nordeste, por exemplo, é baixíssimo. Se a gente for ver a qualidade dessas quadras, ainda algumas não é nem para contar como quadra, né? Pois são quadra esportiva, né? Que é dita quadra esportiva. E tem locais que, por exemplo, na região sul, né, tem que ser quadra coberta. Não tem como fazer... além de ser coberta, né, o ideal é fechada, né? Porque tem muita chuva, vento, o inverno é bem rigoroso. Então, isso complica muito para que a gente possa fazer esportes dentro da escola, a gente possa ter isso dentro da escola. E... falar isso pro Almirante, assim, uma coisa que nós ouvimos, que eu ouço muito dos atletas paralímpicos, é como a estrutura do Exército é boa, bacana. Então, eu gostei muito de ouvir a palavra dele, de que estão pensando em abrir essa questão nesse projeto, porque tem muito para-atleta aí. Nas redes sociais, depois que acabou a Olimpíada, era todo mundo, quero me inscrever nas Forças Armadas também. Manda abrir para as pessoas, para os atletas paralímpicos. E eu cheguei uma vez a entrevistar uma atleta de atletismo, a Shirlene Coelho, ela treina aqui em Brasília, e podem gravar esse nome, que é medalha lá no Rio. E ela treina numa pista que não é adequada, ela teve algumas lesões e ela ficava, nossa, como eu queria treinar lá no Exército, não é que mas tem eu não 39 posso. anos? Oi, ela tem 39, acredito que sim. E ela já participou de outros, é campeã mundial, campeã paralímpica, um exemplo, de lançamento, né? Mãe e de ela 3 filhas e lá nossa, eu queria disputando tanto medalha. treinar lá nas Forças Armadas, mas eu não posso, a pista de lá é maravilhosa. Então, realmente, eu acho que a estrutura
das Forças Armadas é muito bacana e seria e se fosse aberta para os atletas paralímpicos também, essa oportunidade ia ser muito legal para o desporto. A gente precisa fazer um intervalo agora, mas eu vou voltar com o senhor, deputado Evandro Roman, principalmente com algo que eu considero um eixo central da nossa discussão aqui, que é, será que já descobrimos, já percebemos, já incorporamos o potencial que o esporte traz para o desenvolvimento econômico do país? Mas isso fica para depois do intervalo, a gente faz um breakzinho muito rápido e volta num instante para responder essa e outras questões. O Expressão Nacional de hoje faz um balanço dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e trata das perspectivas para os Jogos Paralímpicos. Nós recebemos o deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Esporte da Câmara, ex-atleta olímpico e bicampeão mundial de judô. O deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, ex-juiz da FIFA, doutor em Educação Física e relator da Subcomissão do Plano Nacional do Esporte. Recebemos ainda a jornalista e para-atleta Carla Maia, que cobriu os Jogos de Londres e participou do Parapan de 2007, e ainda o almirante Paulo Zúcaro, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Repito que, infelizmente e excepcionalmente, você não pode participar desse programa, como costumeiramente já faz, porque hoje o programa é gravado. Eu vou recomeçar com o deputado Evandro Roman e coloquei uma provocação, deputado, no bloco anterior, que é, se a gente já percebeu o potencial que o esporte tem, além de salvar vidas, de transformar vidas, de ser um vetor de desenvolvimento econômico do país, às vezes parece que a gente ainda não percebeu isso. Lincoln, eu diria que não percebemos. Tá? Mas eu quero só iniciar nesta fase falando de três instituições, fazendo um gancho no que a atleta e jornalista Carla falou, em relação à questão das Forças Armadas. Eu acredito em três estruturas e pego um pouco também no que o deputado João Derli disse. Existem três estruturas sagradas dentro da questão esportiva, organizacional, ao meu modo de ver. Pode não ser verdade absoluta. Mas a questão da escola, nós temos um dado aí de que 38% somente das escolas tem uma quadra. Então isso é um dado preocupante, quer dizer, nós não entendemos ainda, este legado não nos deixou a estrutura de que a massificação do esporte educacional lá nas aulas de educação física, de uma forma lúdica, e iriam despertar e fazer o encaminhamento para aquele atleta do esporte escolar. Eu tenho uma menção de trabalhar os dois. Há literaturas que condenam, que eu até digo, dividindo esporte educacional do esporte escolar, mas ainda não teve esse entendimento. A segunda é o caminho da universidade. Tá? Eu vejo que as universidades têm um potencial, têm que ser mais abertas, estruturadas, onde o corpo é voltado para a questão das ciências biológicas, enfim, até a própria ciências exatas em alguns momentos, tem que estar disponível para a questão da comunidade, mas a comunidade usufruir daquela pista de atletismo, usufruir daquela estrutura que tem ali dentro de uma organização. E a terceira, não necessariamente nessa mesma ordem, é a questão aqui da questão das Forças Armadas. E eu pego um exemplo da mesa tenista, que não é jogadora de ping-pong. Né? Brincadeiras à parte, que nós estávamos brincando anteriormente, que quer chatear um mesa tenista, chamá-lo de jogador de ping-pong. Fala isso aí porque tu não jogou com ela. Não, mas eu brinco. Ele jogou comigo, viu, em 2007, ele sabe o que está falando. Qualquer jogador, qualquer atleta mesa tenista, se chamar de jogador de ping-pong, você arrumou uma confusão, né? Enfim, falando do valor e do respeito que surgiu em relação às Forças Armadas, onde muitas pessoas entraram em contato com ela e falaram, olha, eu quero me inscrever aí nas Forças Armadas, eu quero fazer parte disso. Por quê? Aquela questão, e me desculpe a expressão, se é o bater continência ou estar em posição de continência, eu não sei, no momento dos atletas, aquilo despertou um civismo muito grande, uma coisa muito bacana. Isto mostra o quê? O que o esporte representa é onde ele pode chegar. Só fazer até um parênteses, deputado Evandro Roman, para citar que a continência não era uma obrigação, mas praticamente todos os atletas bateram continência. Exato, né? Lincoln, é verdade. Desde o PAN de Toronto, essa questão vem aparecendo
e ela foi absolutamente espontânea. Nós não demos ordem ou determinação expressa, prestem continência. Ela surgiu naturalmente porque os atletas militares vão adquirindo os nossos valores, o respeito pelos nossos símbolos maiores, né? Porque, afinal de contas, ele é um militar, está diante da sua bandeira, está diante da bandeira nacional. Nos melhores casos, né, quando se atinge a medalha de ouro, também está ouvindo o hino nacional. Ora, ele está diante dos símbolos maiores da pátria, que em última análise representam a própria nação. Sim. Então aquilo surgiu naturalmente, sem qualquer obrigatoriedade. Que bom, né, deputado Evandro E o Romano? orgulho de fazer aquele gesto, né? O simbolismo daquilo é fantástico. Agradecer, né? Agradecer a uma instituição que está ou apoiando com estrutura. Com... Isso. Então, este respeito, eu diria que ainda nós não conseguimos entender no meio político, esportivo, econômico, talvez eu ache uma linha dessa. Um exemplo, eu sou do interior do Paraná, Cascavel. na cidade de Cascavel, oeste do estado, uma linda e bela cidade criada, uma cidade próxima, que é a cidade de Céu Azul, aí do lado, gosto sempre de citar, porque é a minha cidade mãe, onde me criei, mas eu tenho uma sensação. Quando eu me lancei candidato pela primeira vez agora, o que eu mais ouvia, e talvez o João Derli talvez tenha ouvido ou não, mas dizia o seguinte: o esporte não dá voto, o esporte não conduz ninguém, porque ainda não se tem este valor de que o esporte ele é algo que irá desenvolver não só uma região, como uma geração toda, completa. Eu tenho certeza que depois deste grande legado dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, nós vamos ter um legado da admiração e da visão diferenciada, independente dos resultados. E o melhor, ao meu ver, está por vir. Como Londres foi citado, Londres, o melhor resultado veio na Olimpíada seguinte, porque esse espírito, essa vontade, esse desejo vai ficar. Isso é muito além de recursos, é muito além de uma boa estrutura. E a jornalista Carla falou sobre o quanto é importante dentro da questão militar. Eu falo que dentro da estrutura militar, e eu não sou e não venho de família militar, não tive a questão de servir em nenhuma das Forças Armadas, né? Gostaria, talvez até no momento, mas fui um dos que fui dispensado para a reserva, não sei qual a expressão técnica que usa, né? Mas eu diria o seguinte: dentro das Forças Armadas as coisas acontecem, porque prima por algo chamado disciplina, prima por algo, tudo o que o atleta precisa. O atleta indisciplinado não chega. O atleta que ele não tem realmente uma vida regrada e sabe onde ele quer chegar, o objetivo que ele tem, não chega. E as Forças Armadas têm isso como princípio, têm isso como um conceito dentro dela. Então, desde uma organização de manter uma estrutura esportiva organizada, as Forças Armadas têm essa possibilidade. E eu vou cutucar algumas coisas. Visitem algumas estruturas esportivas que ficaram na mão de algumas prefeituras, não vou generalizar, e que foram colocadas para vocês verem, ter as condições de ver o lixo que algumas se encontram. Sim. Sabe? Porque a grande dificuldade que se tem, então eu diria o seguinte: se nós conseguirmos colocar isso na mão das escolas, das universidades, das Forças Armadas, tá, uma estrutura deste esporte que seja do escolar, mas encaminhado já para o alto rendimento, pode ter certeza que o nosso potencial, por essa miscigenação que nós temos, esse cruzamento forte que nós temos aqui genético no Brasil, nós seremos com o tempo, num prazo aqui de hoje, para 10, 15, 20 anos, uma potência enorme na questão esportiva que, sem medo de errar, estaremos entre as 5 principais. Tá. Carla, uma pergunta que é mais para jornalista que acompanha o tema do que para atleta, mas a atleta deve sentir o impacto disso. A gente viu escândalos envolvendo federações, né? E não foram poucas, de mau uso, inclusive, do recurso público que chega até elas, que é escasso e, sendo escasso, ainda era desviado. Como é que a gente está enfrentando essa questão? Bom, os casos que aconteceram, né, as confederações, a confederação dispensou, né, as pessoas que estavam... Tinha técnico cobrando para convocar, né, teve gasto com na verdade, com equipamento em lugares que não eram os lugares que forneciam o tipo de equipamento, né? Na verdade, em relação a essa cobrança, ela não foi feita para convocar. Até alguns atletas ficaram meio chateados porque ficou parecendo que eles tinham comprado a vaga, Sim. né? Mas Denigre, era né? um valor que era cobrado para aumentar a renda da pessoa. Assim. Eu não me sinto muita vontade de falar nesse assunto porque na verdade, para minha modalidade, então
Eu não me sinto muito, porque aí eu não tenho, digamos assim, um olhar muito Isento, né? isento Não, desse eu sentido. falo do sistema como um todo. Assim, será que a gente já tem, por exemplo, o grau de transparência que é necessário para a aplicação do recurso de maneira isenta, de maneira adequada? Não falo de um caso específico, não. Falo do conjunto, do sistema. Olha, o que eu posso falar um pouco é sobre o esporte paralímpico, né? O que eu ouço dizer do esporte paralímpico é que as coisas funcionam porque a prestação de contas dele é muito clara. É muito clara e muito cobrada. Então, assim, o que acontece no Paralímpico, a verba que ele recebe, hoje o esporte paralímpico tem bastante orçamento, a gente recebe um percentual grande das loterias caixas, então, e que foi aumentado agora pela lei de inclusão, né? Então, eles estão recebendo um orçamento grande a partir deste ano. E ele distribui para as confederações. Só que as confederações, elas para receber isso, eles têm que apresentar os projetos, é conversado e tal, e a prestação de contas é feita na entidade com uma clareza grande. Então, acho que é isso. Mas é claro que o esporte, onde existe dinheiro, existem as irregularidades, né? Então, acho que está sempre tendo que melhorar essa fiscalização. Eu me referia mais ao caso do Taekwondo, que parece que a federação teve, de fato, um problema, e não a Paralímpica, né? A Olímpica. O deputado João Derli, qual a avaliação que o senhor faz em relação a isso? Como é que o nosso dinheiro está sendo gasto? E há uma crítica recorrente que a gente ouve, é que há uma excessiva destinação para o esporte de alto rendimento e uma baixa destinação para a formação, para a base. Como é que o senhor vê essa crítica recorrente? Bom, as federações realmente necessitam de muita transparência, e a gente vê isso, reflete muito no futebol, que isso se evidencia mais. Mas as federações sofreram, né, grandes problemas, iniciando desde da criação da Lei Pelé com a Lei dos Bingos, e acabou, muitas federações ficaram inviabilizadas, né, e agora tem a oportunidade de fazer o refis, através da medida provisória, ano passado, do Profut, e contemplou também as federações. Quando foi criada o artigo 18A na Lei Pelé, conseguiu com que tivesse um pouquinho mais de transparência, um pouquinho acabar com um controle, de acabar com a perpetuação no poder. Isso é muito comum, né, em federações. Sim. Isso reflete também Comitê Olímpico, em todas as áreas, e então fazendo com que tenha planos de trabalho, né, com direito a uma reeleição. Então, em 8 anos dá para fazer um belo trabalho aí frente à federação, Mas frente acho que isso está acontecendo? Porque eu realmente não vejo É os que presidentes de confederações sendo renovados. É que o artigo 18A da Lei Pelé, ele foi aprovado... Ano passado? Não, acho que foi em 2014. Em 2014. Então, é muito recente. O efeito disso daqui a 8 anos. Isso, o efeito vai dar mais para frente um pouquinho. Então, acho que isso vai ajudar, sim, nessa Mas ela transparência. Já, inclusive, foi inclusive chamada de lei da responsabilidade no esporte, né? Porque passa a cobrar muito mais responsabilidade dos dirigentes. Tem que ter responsabilidade, porque a grande parte dos recursos que acontecem de investimento no esporte vem do poder público. A iniciativa privada participa muito pouco, né, do esporte brasileiro. Então, nós temos a Lei Piva, por exemplo. Quase 40% da Lei Piva fica na manutenção e estratégia do Comitê Olímpico Brasileiro. E a gente vê aqui modalidades voleibol, judô, recebendo em torno, atletismo, de 4 milhões e 500 mil reais. A gente não pode deixar de comentar que, apesar de ter feito um trabalho estruturado, que rendeu bons frutos, há um aparente favorecimento do Comitê Olímpico ao voleibol, né? A gente deve algumas medalhas a esse trabalho estruturado, mas parece que houve uma concentração ali numa modalidade também, não foi, deputado Evranol? Eu queria ser um pouco crítico em relação ao viés. Eu acho que o problema, nós temos que pôr o dedo na ferida, sim, mas nós não podemos apenas ver o ponto escuro no meio da folha branca. O problema que houve no Taekwondo, por exemplo, ele pode ter havido também outras e não ter sido descoberto. Sim. Mas é um dos casos que nós detectamos, quer dizer, que está aí rodando, que pode haver também nas outras, mas que não pode manchar, muitas vezes, toda a estrutura das federações ou das confederações. Sim. Por que eu falo isso? O Estado não tem braço para chegar lá.
O Estado não tem Tem braço para capilaridade. capilaridade. E nem pode, porque senão iria onerar, ficaria uma maior dificuldade. O que o Estado faz, o governo União? Ele praticamente terceiriza essa ação da modalidade para que este braço chegue lá. Agora, a corrupção está no homem. A corrupção está no homem de má índole. A corrupção, quer dizer, se existe isso, vamos combater o problema onde está. E se nós generalizarmos, daqui a pouco nós vamos satanizar todas as federações ou confederações, e que não é verdade. Tá? O próprio COB, né? O COB, ele é uma grande confederação, se você for analisar um comitê, é uma grande que tem a gestão de todas as demais modalidades. Como nós temos todas as outras. Então, eu diria assim, ó, dentro de uma visão, que nós teríamos que ter o cuidado, buscar realmente de forma profunda, tá? Onde estão os problemas. Eu acho que esse limitador de nós deixarmos por 2 mandatos apenas nas federações, nós já estamos recuando, mas o efeito é daqui a 8 anos. Agora, nós vamos ter condições, sim, de melhorar isso. Agora, é saber escolher quem vai à frente das federações. É muito novo ainda essa lei e vai ser modificada. Já que a gente falou de dinheiro, deixa eu perguntar para o almirante Paulo Zúcaro, como é que está essa questão financeira nas Forças Armadas, que a gente sabe que o momento é de crise, né? Por ser uma instituição 100% pública, sem dinheiro carimbado. Às vezes ela pode ficar, digamos assim, à mercê dessas dificuldades financeiras. O dinheiro para essa atividade está garantido ou há uma preocupação nesse sentido, almirante? As notícias que nós temos do nosso ministro Raul Jungmann são de que o programa vai continuar e, se possível, será ampliado. Mas é uma oportunidade que eu tenho aqui de explicar um pouco de como é o arranjo financeiro para esse programa. Eu acho que para o público em geral é importante conhecer isso também. Bem, as Forças Armadas entram com aproximadamente 18 milhões de reais por ano no programa. O que não é muito dinheiro. O que não é muito dinheiro. São 15 milhões de reais para os salários dos atletas militares. Soldos de terceiro sargento, que está em quanto? Na faixa de R$ 3.200 é a média. Então são 15 milhões para os salários, para a remuneração dos atletas militares e 3 milhões para as atividades desportivas militares, né? Então, realmente são recursos de pequena monta que a gente usa de uma forma muito judiciosa para alcançar os nossos objetivos, as nossas participações. Só que existe um apoio muito grande do Ministério do Esporte ao nosso programa. Então, ele também contribui de forma marcante, vem contribuindo de forma marcante, particularmente nos últimos 5 anos. Então, nesses últimos 5 anos, em números redondos, nós podemos dizer que o Ministério do Esporte nos concedeu 120 milhões para a construção e a melhoria das nossas instalações e dos nossos equipamentos esportivos e mais aproximadamente 25 milhões para a participação dos atletas militares em competições de alto nível, tanto no ambiente militar quanto fora dele. Então, realmente, são números muito expressivos e exigem de nossa parte uma imensa gratidão ao Ministério do Esporte, né? Uma pergunta muito rapidinha, é uma curiosidade que me surgiu agora. A gente sabe que para o serviço militar a idade de corte é os 18 anos de idade, mas a gente tem atletas que se tornam atletas de alto rendimento antes até a faixa de corte do atletismo, do esporte olímpico é 16 anos. Você pode participar de uma Olimpíada a partir dos 16 anos. Alguma possibilidade de pegar, porque por incrível que pareça, no esporte 2 anos faz uma diferença enorme, né? Há a possibilidade de se flexibilizar essa idade de corte? Infelizmente não há como, a nossa idade de corte é 18 anos, mas isso também me dá a oportunidade de falar um pouco do nosso programa de inclusão social, programa de base, que o deputado João Derli generosamente já mencionou, o programa Forças no Esporte, o Profesp. Na verdade, ele é uma implementação militar do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Então, é um programa fundamentalmente de inclusão social. Ele beneficia aproximadamente 21 mil crianças e adolescentes no Brasil inteiro, que é um número expressivo. E nós também estamos colocando nesse programa uma vertente de revelação de talentos. Então, o que era inicialmente apenas inclusão social, hoje passou também a ser possível revelar talentos olímpicos nesse programa. Então, nós já estamos identificando atletas
com grande potencial. Na verdade, nós temos até um exemplo excelente, que é a Vitória Rosa. Ela começou no nosso programa de base, o nosso Profesp, já participou desta Olimpíada e nós vemos nela uma potencial grande campeã para Tóquio 2020. Então, realmente, existe essa ligação do nosso programa de base, de inclusão social, com o alto rendimento. Mas a idade de corte permanece a de 18 anos. Pergunta que eu faço para os dois deputados. O Almirante Zucchero citou o segundo tempo, o maior medalhista, que foi o Isaquias, citou o segundo tempo, dizendo num jornal de grande audiência que foi lá que ele começou, mas eu nunca mais ouvi falar do programa Segundo Tempo. Eu aproveito essa questão, queria saber como é que ele anda, para falar de continuidade ou descontinuidade das nossas políticas públicas para o esporte. Posso começar por você, deputado Evandro Romão? Me permita, dentro de uma linha assim, eu acho que todos os programas têm o seu efeito e tá aí os resultados, estão aí. Né? Eu diria que o programa Segundo Tempo é um embrião que já evoluiu aí para um caminho muito bom. Mas eu trabalhei com o projeto Segundo Tempo no estado do Paraná. Ele é muito bom, porém ele precisa de ajustes onde a estruturação não pode ficar na mão, muitas vezes, da direção da escola. Tem que ter uma gerência maior, um acompanhamento maior em relação a isso. Quando é feito dentro da escola, muitas vezes você não consegue ter a supervisão que você quer, a pessoa mais qualificada talvez não é aquela do esporte escolar, enfim, eu diria que alguns ajustes. Agora, em hipótese alguma... A política interna da escola às vezes não valoriza o programa como deveria. Precisa de uma supervisão externa. Existe uma supervisão, e eu falo que eu tenho grandes amigos, pessoas aí fantásticas que trabalham juntamente nisso, mas até estas mesmo se queixam, dizendo que a efetividade teria que ser um pouquinho maior dentro de cada estado e com um foco um pouco maior. Então, eu diria que o projeto Segundo Tempo, ele é algo que ele está a 20%, 20% do que ele tem que ser evoluído. Agora, o passo já foi dado, então, nunca desmerecendo, é um trabalho que teve a iniciativa e que nós vamos iniciando pelo bom até chegar ao excelente. Eu diria que hoje nós temos muito para evoluir nele. Agora, volto a falar, nós temos que mudar um sistema, nós temos que separar e massificar o esporte educacional, selecionando atletas jovens já com capacidade genética, com capacidades motoras que tem, juntamente foi como força, velocidade, resistência. Assim, já a China faz muito bem isso, né? E justamente, e encaminhar. Me permita, amigo, fazer um gancho sobre... Eu já vou pedir, então, que o senhor, nessa complementação, faça as considerações finais, porque a gente tem 4 minutos. Dá 1 minuto para cada e 10 segundos para eu dar tchau. Conclua. Não, pode concluir. Não, sendo rápido, na cidade de Cascavel agora está sendo criado, tem um projeto na parceria do governo federal com o governo do estado, que é um centro nacional de atletismo, que poderá desencadear para outras modalidades. E o ministro Pisciani está com a ideia, juntamente com o Leandro Frois Cruz, que é o do esporte e de inclusão social, de transformar em um local de esporte educacional. Então está se encaminhando para isso, específico, de repente por 2, 3 ou 4 modalidades. Se isto ocorrer, eu diria, deputado João Derli, que nós vamos ter um dos primeiros centros exclusivos ao esporte escolar. A idade ainda está sendo discutida e que eu teria um sonho, tá, que isso viesse por uma gestão das Forças Armadas, com essa união, juntamente, talvez as Forças Armadas não podem assumir com 14 anos, mas acima de 18 podem, enfim, eu acho que está sendo uma construção muito boa. Vou seguir aqui o ponteiro do relógio. Carla, suas considerações finais. Bom, eu sou atleta, sou jornalista, vou cobrir a Paralimpíada agora no Rio de Janeiro e sou uma grande torcedora também do esporte paralímpico. Então, vou convidar todo mundo que quiser acompanhar a Paralimpíada do Rio de Janeiro para ligar na TV Brasil, que é uma TV pública aberta, canal aberto, que nós vamos transmitir as cerimônias a partir do dia 7 de setembro. Vamos passar jogos e eu vou estar na cobertura também, vou estar lá aparecendo no jornal Repórter Brasil a partir das 7h30, 7h45 da noite. E quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, pode entrar lá no Facebook, a Carla Maia, tem que ter o A antes, senão... E eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, o esporte, você no começo, você pode até ver as deficiências, mas depois você só enxerga a alta performance. E tem atleta aí
garantindo que a gente vai ouvir o hino nacional todo dia. Né? Que bom. Vamos ver, porque Eu, o quinto eu lugar... cobri Pequim 2008 com a valiosa ajuda da Carla Maia. Quero fazer esse reconhecimento aqui de público, agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa. Almirante. Bem, muito felizes estamos aí por ter conseguido um resultado expressivo em Rio de Janeiro 2016. Realmente estamos cheios de orgulho pela contribuição que nós demos ao país. Gostaria de ressaltar bastante que nós trabalhamos tanto no segmento do alto rendimento quanto no segmento de base. Eu acho que da união entre os dois segmentos é que vai vir a força olímpica do país. E também gostaria de dizer que nós vemos que o desenvolvimento e o esporte são coisas intimamente associadas. É uma relação perfeita, bionívoca. Então, nós ficamos muito agradecidos por ter podido dar essa contribuição ao país, para um país mais saudável, com mais qualidade de vida, um país mais produtivo, um país mais vencedor, uma sociedade mais orgulhosa de si mesmo, que é o que o nosso país merece. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho no segmento do esporte. Perfeito. Vamos fechar com um ipom aqui do deputado João Derli. Mas só complementar o Almirante, né, o PNUD, né, a Casa das Nações Unidas aqui no Brasil está fazendo um índice de desenvolvimento humano através do esporte. E eu acho que isso é uma questão importante até para ajudar na nossa construção do plano nacional. Então, muito feliz, contente de ver a participação dos nossos atletas nas Olimpíadas. Muito ansioso para acompanhar nossos atletas na Paralimpíadas. Mas um pouco preocupado aí nas questões, né, do nosso plano, nosso sistema, uma lei de diretrizes e bases, né, se fazem importante, e reformulações na lei de incentivo ao esporte e no Bolsa Atleta, aí para que a gente consiga organizar um pouco mais os investimentos, principalmente na base, e que o pouco recurso que a gente tenha para o alto rendimento a gente consiga ser mais efetivo. Diminuindo aí um pouco esse êxtase que a gente ainda vive por causa dos bons resultados, sentar e aprender com os erros, né, deputado? Isso mesmo. Bom, o assunto não acabou, o que acabou foi o tempo. Então eu agradeço muitíssimo a disposição de todos os nossos debatedores em darem a sua contribuição para esse debate. Agradeço especialmente a você pela sua audiência. Até uma próxima edição do Expressão Nacional. Até mais.